Olá, olá, tudo bem, gente? Bom estarmos aqui de volta, hein? Na nossa live de toda sexta-feira, às 21h05. Ansiosamente estava aqui aguardando, esperando o horário para estarmos juntos. Gente, sejam muito bem-vindos vocês todos que estão aí. Só um minutinho que eu vou só tirar o som aqui para não nos atrapalhar. Prontinho. Gente, bem-vindos mais uma vez à nossa live, né? Tudo certo com você? Essa live especialmente para você, professor de crianças, né? Que trabalham já no berçário, é importante conhecer, mas principalmente se seu público-alvo, né? As crianças que você trabalha é de 2 a 5 anos, tá bom? E vocês, papais e mamães também que estão aqui na nossa página, sejam muito bem-vindos, né? Porque essa página ela foi feita especialmente para você, para a gente crescer junto, para passar informações, para a gente poder cuidar dos pequenos, né? Então eu vou aqui me apresentar. Eu sou Josiane Giacomin, né? E minha missão é ajudar as crianças, né, de 0 a 12 anos a alcançar o seu maior desempenho, tendo seus pais como os melhores estimuladores que existem, né? Em especial na parte da comunicação, né? Às vezes as crianças têm dificuldade na comunicação. Então, aqui estamos para ajudar a você conhecer qual a faixa etária do teu filho. No tema dessa noite, né? Qual é o tema dessa noite? Quais palavras meu filho precisa falar corretamente na idade dele ou dela, né? Você sabia que o desenvolvimento das crianças começa na audição, né? Nós já falamos aqui em outras lives, estão gravadas lá no YouTube. Se você quiser, você entra lá na minha página do YouTube, Josiane Giacomin, e lá tem várias lives que nós já fizemos, informações sobre isso. Então, e aí, quando a criança começa a ouvir, ela vai aprendendo. Com 1 ano, ela começa a falar. E aí, a gente precisa observar a fala dessas crianças, né? E você, pai e mãe em especial, qual essa página é voltada para você, você não pode deixar passar despercebido a fala do seu filho. Por que eu quis trazer essa live? Já teve situações que algumas pessoas chegaram para mim e falaram que tem pais e mães que tampam os olhos para a fala dos seus filhos, porque não querem aceitar que seus filhos fazem troca, né, falam errado, e aí cai naquela ideia, naquela ilusão, né, de que é assim mesmo, a fala é assim mesmo, depois vai melhorar, e muitas vezes não melhora. E a criança chega lá na parte da alfabetização, começa a ter problemas na escrita, na leitura, porque não foi dado a atenção devida quando pequeno, né? Então, hoje o nosso tema é voltado para isso, certo? Então, primeiramente, eu gostaria de saber de onde que vocês são, né? Eu estou falando aqui de Demétrio Ribeiro, interior do Espírito Santo, em João Neiva. E eu quero saber de onde que você é. Coloca aí nos comentários aí embaixo se você é do Espírito Santo mesmo, se você é de outro estado, você que acompanha essa página, se você participa ativamente da página, se você tem gostado das nossas lives, né? E isso vai aumentando a nossa interação e vai me ajudando a saber o caminho, né? Para poder te ajudar no desenvolvimento aí do seu filho, certo? Para que você seja o melhor comunicador que existe. Ok? Eu acredito nisso. E você acredita? Então fala aí de onde que você é, seu nome, né? Escreve aí nos comentários. Se você sabe de alguma pessoa que trabalha nessa área com crianças a partir de 2 anos, de 2 anos a 5 anos, envia para ele, envia porque nós precisamos propagar esses conhecimentos, né? A gente não pode guardar para nós os conhecimentos que nós temos. Nós precisamos propagar para que outras pessoas saibam também
e saibam o que fazer diante das dificuldades dos filhos. Certo? Estamos aí para nos ajudar, né? Sim ou não? Sim, né? Bem-vindos, bem-vindos você que está chegando aí, né? Coloca aí de onde que você é, seu nome, para a gente poder interagir e ficar uma live bem compartilhada, legal, certo? Não sei se você sabe, aí no Facebook ou no Instagram, qualquer página que a gente tem, a gente precisa interagir e compartilhar para que o Facebook entenda que é relevante esse assunto e que é relevante as lives. Então, quando você dá o seu joinha aí, que você compartilha, manda para alguém e você interage comigo, você também está me ajudando e eu preciso da sua ajuda. Posso contar com você? Posso contar com você para você me ajudar a compartilhar essas lives, esses conhecimentos aí, para tantos papais e mamães, né, que precisam aprender, né? Por falta de conhecimento, às vezes não agem com seus pequenos. Posso contar com você? Dá um joinha aí se eu posso contar com você. Isso, Cleo, bem-vinda, muito bem-vinda. Mas quem tá aí, gente? Oi, Cleo, bem-vinda, boa noite, é um prazer você estar aqui conosco. Muito bem-vindos. Então, gente, vamos dar seguimento, né? Tema da nossa noite: quais palavras meu filho precisa falar correto na idade dele? Você sabe quais as palavras que seu filho precisa falar? Seu filho tem quantos anos? Compartilhe aí comigo, quantos anos seu filho tem? E quantas palavras em média seu filho tem? Fala, aliás. Quantas palavras o seu filho já fala? Você sabe mais ou menos quantas palavras seu filho precisa já falar para a gente contar como dentro do esperado para o desenvolvimento da comunicação e da fala dele? Hã? Qualquer coisa vai escrevendo aí que a gente vai compartilhando junto. Então vamos lá. Gente, olha só. Antes de eu saber as palavras que meu filho precisa saber, precisa falar corretamente, eu preciso fazer algumas perguntas para analisar e saber até onde e por onde eu preciso observar meu filho, certo? Então, primeira coisa, isso aí, ó, Rian, filho da Cleo, 1 ano e 10 meses. Cleo, você sabe quantas palavras seu filho precisa falar? Hã? Coloca aí para mim se você sabe, hein? Vamos lá. Gente, primeira pergunta que eu preciso fazer. Meu filho nasceu prematuro? Todas essas perguntas que eu vou colocar aqui são para a gente poder pensar um pouquinho e analisar para depois a gente observar e aí chegar à conclusão das palavras que eu preciso observar se meu filho já fala. Bem-vinda, Valdirene, minha irmã. Saudade de você, hein? Nas lives aqui comigo. Bem-vinda. Tamo junto, hein? Coloquem aí, gente, eu preciso que vocês escrevam nos comentários de onde que vocês são, se vocês são pai e mãe, né? Eu conheço vocês, eu sei, mas depois as pessoas vão vendo esta live e aí é muito legal que eles conheçam vocês também, né? E saibam de onde que vocês são, para interagir com a gente na live, certo? Então você coloca aí de onde que você é, se você é daqui do Espírito Santo mesmo, né? Se você gosta de participar das lives, se você consegue participar ou não, se é pai, mãe, se é professor, vai escrevendo aí, certo? E a gente vai continuando daqui. Beleza, então vamos lá. Para a gente poder analisar, né, a fala das crianças, como eu falei, existem algumas perguntas que a gente precisa fazer e analisar. Meu filho nasceu prematuro? Se nasceu prematuro, eu preciso analisar outras coisas antes de observar somente a fala dele. Ele iniciou a fala com 1 ano? Ou ele demorou para falar? Com 1 ano ele não soltava som nenhum? Teve dificuldade na audição? Ele socializa bem? Ele tem alguma patologia? Ou alguma outra dificuldade? Tem diagnóstico de alguma outra coisa? Paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, alguma outra patologia, alguma outra dificuldade, né, diagnosticada por médico? Então eu preciso observar isso. Vamos ver a Cleo aqui. Olha, eu perguntei a ela se ela sabe quantas palavras precisa falar
Ela falou que não sabe. Ele fala 5 palavras. Dentro do esperado, Cléo, isso aí. Rian tá dentro do esperado. Gente, com 1 ano e 10 meses ali, ó, já tem que estar falando 5 e já vai estimulando ele para falar novas palavras. Gente, quando eu digo falar palavras, é palavras com sentido, certo? Às vezes as crianças falam várias palavras, né? Às vezes elas dão nomes para outras coisas também, mas a palavra específica é para aquilo. Mamãe para mamãe, papai para papai, né? Dá quando ele pede. E aí a gente precisa observar isso e ver se está dentro do esperado, certo? Então vamos lá. Quando eu faço essa análise dessas perguntas, eu preciso observar. Será que meu filho tá tudo ok com ele? Ou ele tem outra dificuldade que eu preciso dar prioridade antes de analisar se ele fala correto ou não, o que ele precisa falar ou não, né? Então a gente precisa estar atento a isso aí, certo? Para perceber se realmente meu filho está dentro do esperado ou não, né? Dentro do desenvolvimento da comunicação infantil, ok? Então vamos lá. Ei, gente, eu tô vendo que tá entrando gente nova. Sejam muito bem-vindos. Entrem aí, fala da onde que você é, tá? Se você é papai, mamãe, educador, se é parente de alguém, né? Bem-vindos. Vão escrevendo aí, gente. Vamos interagir. Ajudem-nos a comunicar e mostrar pro Facebook que as nossas lives, ó, é 10. Vamos lá. Então, quando eu faço toda essa análise que eu observo, né? Se meu filho tem essas dificuldades ou não, se ele não tem nada disso, se está tudo ok com ele, se ele nasceu tranquilo, não teve nenhuma intercorrência, se foi tudo bem, com 1 ano ele já começou a falar algumas coisinhas, né? Com 4, 5 meses já tinha os balbucios, já tinha um sonzinho, o teste da orelhinha foi ok, beleza. Aí agora eu começo a observar. Eu começo a observar se está dentro do esperado. E aí eu pergunto para você, você conhece alguém que fala errado? Igual essa situação dessa mãe aí que eu falei, que chegou para mim e falou, uma vizinha minha tem um filho que fala errado, mas eu não tenho coragem de falar para ela. Eu não consigo chegar para ela e falar, ela não vai acreditar em mim. Tem situação que vocês vivem isso? Sim. Se tiver, gente, dá uma paradinha aí, compartilha esse vídeo, envia para outras pessoas, né? Se você tiver professor também que está escutando aí, manda para eles, porque a gente precisa fazer esse conhecimento chegar a várias pessoas, sabe por quê? Quando o seu filho vai para a escola, você acredita que até hoje tem mães que chegam para mim falando que os filhos estavam na escola, a mãe observou que os filhos estavam falando algumas coisinhas erradas, chegava lá na escola, perguntava e a professora falava, não, é assim mesmo, depois ele melhora. Gente, olha o perigo aí, né? Então, se vocês, pais e mães, não têm o conhecimento do que precisa falar, se está tendo troca, se está tendo atraso ou não, né? Vocês são os primeiros, vocês estão ali com as crianças o tempo todo. Então, se vocês não conseguirem identificar isso, fica mais vulnerável para outras pessoas. Certo? Vamos ver o que o Valdirene falou aqui, ó. Benjamin tem 2 anos e 4 meses. Fala muitas palavras já. Isso. Quantas palavras ele fala, Valdirene? Ele já fala 50 palavras? Nessa idade aí a gente já tem que ir calculando, mais ou menos 50. Então, vamos observar. Agora eu vou entrar a fundo nessa parte. Dessas palavras que o Benjamin fala, dessas palavras que o Rian fala. Com o Rian ainda é cedo. Mas quando ele chegar a 2 anos, claro que já está pertinho aí, né? Só falta 2 meses. Você precisa observar e saber se ele vai entrar com trocas ou não. Sei lá, o Valdirene respondeu aí. Eita, mamães, hein? Vão anotando no caderninho de vocês. Cadê aquela agendinha que vocês fazem? Falou com tantos anos, primeira palavra foi tal, né? Vou ter que anotar de novo. Isso, anota porque isso vai ser muito importante e você vai estar na frente de qualquer pessoa. Todas as informações que a gente passa aqui, gente, é muito importante
porque vocês precisam ser os primeiros a estar por dentro. Esta é a ideia da nossa live, da nossa página. Passar informação, quanto mais informação especial para vocês pais e mães, para vocês saberem o que vocês precisam fazer e até onde vocês podem ir. Certo? Cléo falou aqui, ó. Sandra de Jesus, escute essa orientação. Sandra de Jesus. Sandra, você tá aí, Sandra? Não sei se a Sandra tá aí, né? Mas Sandra, tudo que nós estamos falando aqui, a gente não quer impor nada. A gente só está trazendo os conhecimentos para vocês, com a conclusão de vocês, depois que vocês ouvirem, para vocês tirarem a própria conclusão de vocês, certo? Gente, eu sei que tem mais gente aí na live e eu quero saber quem é que tá aí. Manda aí o seu alô. Eu sei que tem a Cleonice e tem a Valdirene. Eu sei que tem mais gente. Eu gosto de saber as pessoas quem tá aí, para eu te desejar as boas-vindas, tá? E você fala se você é professor, se você é mãe, é pai, é parente, é vizinho de alguém que tem criança. E vamos lá, vamos aprender. Seguido então, gente, olha só. E se você vai compartilhando comigo, você não deixa de deixar seu joinha aí, hein? Explode de corações nessa live aí se você tá gostando, certo? Então vamos lá. Qual o objetivo da nossa live de hoje? Ajudar a desenvolver, ajudar a você a observar o desenvolvimento da fala do seu filho, se ela é normal ou se ela precisa de intervenção. Certo? Então, você precisa chegar no final dessa live na conclusão. Olá, bem-vindos. Não sei quem está entrando aí. Elaine, bem-vinda. Elaine Polezelli, seja muito bem-vinda, viu? A nossa live de hoje está aqui falando da fala dos seus filhos. Você é mãe, Elaine? Tô vendo que tem uma criancinha aí com você, não dá para ver bem, mas coloca aí se você é mamãe, né? Se você é professora, talvez. Isso, que legal, tá interagindo. Isso aí, gente, vamos interagir. Coloca aí, Elaine, se você tem filho, quantos anos seu filho tem, se seu filho fala errado ou não, ou se você não sabe, você vai aprender aqui na live hoje também. Vamos interagindo, gente, isso aí, tô gostando. A nossa live de hoje, né? Vamos lá. Gente, então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber com quantos anos eu preciso analisar a fala do meu filho. Então, olha só. Para começar, né, você precisa calcular mais ou menos o seu filho com 2 anos. A Cleo que tá aí, o Rian tá com 1 ano e 10 meses. Com 2 anos ele vai chegar nessa fase. E é bom, Cleo, que você já está vendo isso, para você começar a estimular seu filho e observar como que vai ser a fala dele com 2 anos, né? Então, olha só. Vamos entrar já, então, nas idades. Se você quer anotar, né, Valdirene falou aí que tem que anotar as palavras todas, você corre lá, pega uma caneta, pega um lápis, que eu vou falar para você a idade e cada letra que a gente precisa observar se o filho tem troca ou não. Olha aí, Elaine, boa noite, sou a mãe do Miguel, de 3 meses. Ah, que lindo, Miguel. Miguel de 3 meses. Isso, Deus abençoe, Elaine. Seja bem-vinda aqui à nossa página e você pode entrar na nossa página e aproveite. Lá tem algumas coisas legais esperadas para as crianças com 3 meses também. Tá bom? Então você entra lá, nós estamos numa maratona, né? Na maratona infantil aí na página Comunicação Infantil no Facebook, onde eu tô colocando cada mês o que a gente espera, motivações, incentivo também às crianças, seus pequenos, tá bom? Elaine, fique à vontade, essa página é nossa, é sua, tá bom? E se você conhece aí professor, de repente, né, que trabalha com criança de 2 anos a 5 anos, ou se você conhece alguém da sua família que fala errado, ou mesmo que não seja da sua família que fala errado, que você não tem coragem aí de falar, manda essa live para eles precisam ouvir isso. Ok? Às vezes outras pessoas, né, falando, as pessoas acolhem melhor.
certo? Vamos continuar então, gente. Já deu tempo para você pegar sua caneta e seu lápis, né? Vocês estão comigo aí? Coloca um joinha aí. Vocês estão ansiosos para saber do filho de vocês aí quantos anos vai falar cada letra? Sim, explode aí de coração se vocês estão gostando, se vocês estão ansiosos aí para a gente continuar a nossa live. Vamos interagindo, gente. Lembrando que vamos mostrar ao Facebook que esses assuntos são importantes, hein? Bora lá. Começando então. Pega a sua caneta aí, seu papel e vamos anotar. Antes, deixa eu explicar uma coisa. Eu gosto de sempre explicar o seguinte: as crianças, isso, Valdirene, as crianças, a gente sabe que a gente não fica apresentando letras. A faixa de idade que nós vamos falar aqui, na faixa de 2 anos a 5 anos, certo? Acima de 5 anos, tá aí dentro. Antes dos 2 anos, tá entrando na parte de fala. Então a gente não cobra, a gente não fica reparando muito, não. O importante é que ele fale, a fala bebês que eu falo, né? Então, Elaine, você que tá com seu pequeno aí, o Miguelzinho, converse com ele, converse, para que ele comece a sonorizar, né? Com 4 mesinhos você já vai observar que ele já vai fazer uns sonzinhos de comunicação. Isso, gente, é importantíssimo e faz parte, precisa ser compartilhado. Certo, Elaine? Bora lá, continuando junto. Vamos lá então, gente, explicando aqui, ó. Como a gente não apresenta letra para as crianças escutam e falam, né? As crianças aprendem por imitação. O som também das palavras. Então, como que você vai mostrar isso aqui para uma criança e vai falar caneta? E aí você vai apresentar ela, vai falar caneta. Isso aqui é uma caneta. Ó, pro Benjamin já fala, vai lá pegar a caneta para mamãe em cima da mesa. Se ele sabe que isso aqui é uma caneta, ele vai lá pegar isso aqui e vai trazer. Se ele não sabe, ele não vai conseguir pegar, né? Então, a gente trabalha com sons, os sons das letras, e é o que a gente vai observar na fala dos pequenos. Então, o som da letra, o nome que a gente dá, o nome técnico para isso, é fonema. Todas as letras do alfabeto, quase todas, as letras do alfabeto têm um som. Por exemplo, a letra de nome S. O S tem um nome, S. Qual é o fonema, o som da letra S? Tem até o ponto que a língua precisa estar para fazer o S certinho, certo? Então, a gente já vai observando isso aí, ok? Então, o que eu vou falar aqui para você, você que é mamãe, você é papai, você que é professor, que está aqui acompanhando essa live para aprendermos juntos, eu vou passar agora para 2 anos. 2 anos precisa estar fazendo quais sons? Aí eu vou falar a letra e vou fazer o som da letra para você, ok? Às vezes, em terapia mesmo, assim, a gente tem crianças que têm troca na fala e tem dificuldade, a gente passa uma tarefa para casa, porque eu, em todas as minhas consultas, meus atendimentos, eu dou dever de casa, porque quanto mais os pais estão ali juntinhos com os filhos, mais resposta mais rápida, alta mais rápida. Então eu gosto de contar com os pais para isso. E quando tem parceria com a escola, então, aí eu fico feliz da vida, gente, porque o trio perfeito, educação, educação, terapeuta e família. Certo? Quando precisa de terapia, a educação entra junto, faz um par perfeito ali. Quando consegue interagir, gente, ó, é estalo para melhora, ok? Então vamos lá, voltando. Para 2 anos, então, chega de conversar, né? E vamos para o que interessa. Gente, se seu filho tem 2 anos ou vai fazer 2 anos, tá na faixa entre 2 anos até 3, de 2, antes de 3 ali, né? 2 anos e 11 meses. Então, é para você isso aqui, ó. O P, o som da letra P, P. Precisa já falar corretamente. O som da letra T, T. Do tatu,
precisa falar corretamente. O som da letra K, da letra K, que é o som, o fonema é K, precisa falar corretamente. A letra B, que o som é B, bola, boca, precisa já estar falando corretamente. O som da letra D, de dado, dente, certo? E o som da letra G, da garganta, G. Então, se tem alguma palavra que seu filho de 2 anos a 2 anos e 9 meses fala, mas faz troca, fala qualquer coisa trocada no lugar da letra P, T, K, B, D, G, o som G. Às vezes as pessoas confundem o som da letra G com o do J, né? Som da letra G, G. Som da letra J, J. É diferente. Então, com 2 anos, precisa falar isso aí. E tem mais 3 ainda, que é um pouquinho, 2 anos e pouquinho ali. Que é do M, do N, e do NH, nha, nhó, nhê. Se seu filho ou sua filha, ou você conhece alguém que está fazendo troca nessas letras que eu falei aqui acima agora, então precisa ter uma atenção aí. Liga, alerta. Opa, alguma coisa está acontecendo que está fazendo troca. Certo? E depois eu quero falar uma coisa importante que às vezes os pais fazem, que não é legal, mas no finalzinho eu vou falar. Vamos continuando então. Falei de 2 anos até 2 anos e 9 meses. 11 meses, desculpa. E aí entra nos 3 anos. Bora lá. Com 3 anos, o seu filho precisa estar falando todas essas que eu falei, de 2 anos, sem trocas. E também o F, o S, o X, o V, o Z, e o J. Então, com 3 anos, ele já tem que estar falando tudo isso aí, certo? E aí, às vezes, a gente fala assim, a criança com 3 anos tem que estar falando tudo já, sem erro nenhum, sem troca nenhuma. Você acha que isso é verdade? Alguém já falou isso para você? Você já ouviu alguém falar assim, 3 anos tem que falar tudo, não pode ter erro nenhum, você já ouviu? Se você já ouviu, bota um joinha aí e escreve. Sim, já vi, já me falaram, já ouvi falar, escreve aí para mim. Vamos interagir, gente, eu gosto de vocês conversando comigo. Sim? Sim ou não, gente? Coloca aí. Isso, e vamos compartilhando a live. Se está sendo interessante para você, compartilha aí. Você conhece papai e mamãe que tem filho pequeno? Manda essa live aí para eles. Compartilha aí agora. Aproveita, tá? Dá tempo ainda deles entrarem e participar. Vamos seguindo então. Com 3 anos, já precisa estar falando esses fonemas que eu disse, né? Recapitulando. O P, o T, o K. Não sei se você está anotando, de repente, se eu estiver falando muito rápido, você escreve aí, fala mais devagar que eu estou anotando, né? Anotem, gente, isso é muito importante, hein? Antes de vocês levarem para qualquer avaliação os outros falarem do seu filho, você já está por dentro aí, caso qualquer coisa aconteça. O P, o T, o K, o B, o D, o G, o M, o N, o NH, o F, o S, o X, o V, o Z e o J, certo? Aí, ó, teve alguém que falou aqui comigo, deixa eu ver aqui. Ni, bem-vinda, Ni, querida, minha prima Daniele, Ni. Eloá troca tipo tampa, ela fala pampa, mas está parando. Depois que comecei a acompanhar e repetir o nome das coisas. Legal, isso. Mas, Ni, depois eu vou até falar dessa questão aí dos pais e vou dar uma direcionada
para ver se ajuda um pouquinho os pais que têm essas dificuldades aí, tá? Porque às vezes os pais têm uns comportamentos assim para ajudar e acaba complicando mais, né? É por isso que às vezes é complicado, às vezes as pessoas falam assim, passa um exercício, faz alguma coisa para passar ou online, ou mesmo dicas assim, né, de vídeos para fazer, e às vezes é complicado porque a gente precisa saber aonde está a dificuldade na troca, porque às vezes pode ser de cognitivo, né, do raciocínio ali, ou às vezes pode ser de musculatura. Então a gente tem que avaliar certinho, ok? Por isso que é importante a avaliação. Se acontece troca, vamos observar e leva para alguém, pelo menos fazer uma avaliação e te orientar, né? Às vezes as pessoas não conseguem fazer um acompanhamento certinho. Mas é isso aí, assim. É importante você perceber que ela faz essas trocas e anote as trocas que ela faz, tá? Porque aí ela faz troca do início, ó. Criança com 2 anos não era mais para fazer essas trocas. E aí ela faz troca. Depois eu vou explicar o que pode estar acontecendo com as trocas. Cleonice falou, nossa senhora, o povo já fala que Rian tinha que estar falando tudo. Se eu fosse ouvir os palpites, eu já estaria doida. O povo dá cada palpite que socorro. É verdade, a gente tem que estar atento a quem a gente escuta, hein? É igual entrar na internet. Se a gente entra na internet e fica dando ouvido a tudo que fala, né? As coisas todas que acontecem lá, então a gente fica perdido. Por isso que eu estou fazendo nessa página aí, dando o máximo de informações para vocês saberem, certo, né? Como que vocês precisam observar e até onde seus filhos podem ir, o que vocês esperam dele, certo? Valdirene falando, algumas letras Benjamin troca, mas é bom saber para poder praticar com ele. Então, Valdirene, aí o que acontece? Ele está com 2 anos e 4 meses, né? Então, nessa parte dos 2 anos, eu vou dar uma dica aqui no finalzinho, como que vocês vão trabalhar com eles nisso aí. De 2 anos até 3, ele está dentro do processo da aprendizagem, entendeu? Então, todos os fonemas que eu falei de 2 anos, se ele está nos 2 anos que ele está fazendo essa troca, mas ele não completou 3 ainda, então ele está dentro da faixa do aprendizado para 2 anos, certo? Então, quando ele fizer 3, ele não pode mais estar fazendo as trocas de 2. Então entra mesmo, anote as palavras que ele faz troca, mostra a boca quando você vai falar com ele. Por exemplo, eu não sei, coloca aí uma palavra que o Benjamin troca, né? Você falou que ele troca algumas coisas, você consegue lembrar alguma palavra, alguma letra que ele troca? Se você lembrar, coloca aí que eu vou dar uma orientada. Aí Daniele falou sim, sim. Olá, bem-vinda, querida. Isso aí, ó, as netinhas, hein? Manda aí para suas noras aí, para sua filhota, para acompanhar essa live que é boa demais, esse aqui da Fala das Crianças. Você que suas netinhas, as gêmeas, né? Então aí, bora lá aprender. Gente, tá, joia, é verdade. Isso, Ni, eu sei que você me entende, né? Inclusive, estamos aí, hein? Se você precisar ainda de mim, tá bom? Tamo junto nisso aí. Então, gente, vamos lá. Continuando. Se nesses fonemas que eu falei, você sabe que os pequenos trocam, dormir, ele fala momi. Entendi. Então, e aí vai treinando com ele. Dormir. Igual, por exemplo, dedo. Dedo ele fala dedo mesmo. O que a gente tem que observar? Por exemplo, dormir é com a letra D. Aí ele fala momi. Então ele trocou o D pelo M, né? O D pelo M, são sons bem diferentes. Quando você mostra ele, por exemplo, se ele fala dedo, que também é uma palavra com a letra D, e ele não consegue falar dormir, ele fala momi, mas fala dedo, então significa que ele consegue falar o som da letra D. Agora, se para todas as palavras ele troca, por todas as palavras que é com a letra D, por exemplo, ele coloca o M no lugar,
Então, significa que realmente está tendo uma troca. Aí tem que observar. Fala dedo direitinho, isso aí, ó. Ele está repetindo aqui, isso aí. Dedo. Então, é mostrar ponto, trazer. Fala assim, ó, dormir. Igual naquele dia, quando a gente falou a respeito dele mandar beijo, né? Às vezes, gente, por isso que eu falo que vocês são os melhores estimuladores que existem. Papai, mamãe, vovó. Elzira, você que é mãe 2 vezes, né, que já é vovó. Gente, eu acredito que vocês são os melhores estimuladores que existem. Por isso que eu estou investindo aqui nessa página com vocês, certo? Então, quando as crianças começarem a falar errado, igual o Benjamin falar, momi, fala para ele, dormir, dormir. Mostra para ele aqui, ó, mostra a boca, a articulação. A gente tem o método da boquinha, que a gente trabalha muito com crianças com dificuldade, leitura escrita, de fala também. A gente mostra ponto articulatório e o som. Então, ó, dormir, dormir. E aí ele vai falando, vai repetindo, ele começa a falar certo. Certo? A gente precisa ensinar, por isso que às vezes a gente fala, nós profissionais, né, da área da saúde, eu que sou fonoaudióloga, eu sempre friso os pais. Falem corretamente, ensinem as palavras corretamente. Por quê? Pode ser que a criança já tenha essa tendência, né? Igual a Eloá, a filha da Ni. Ninguém ensinou ela a falar errado. Ela que no pensamento dela foi fazendo as localizações dos fonemas diferentes, né? De associação de som, alguma coisa que acontece nesse meio tempo aí, certo? Então, o nosso papel é o quê? É identificar e fazer um trabalho voltado nisso aí. Eu já fiz outras lives também falando até onde os pais precisam ir e daí para lá precisa ser um profissional da área, entendeu? Senão a gente acaba correndo um risco de trazer um problema de alfabetização de leitura escrita para esses pequenos que poderiam ter trabalhado antes. Então a gente camufla uma realidade, um problema, que futuramente depois vai ter outras dificuldades, certo? Então vamos lá, não deixe passar despercebido seus filhos aí. Ni falou isto, treino com Eloá as palavras que têm dificuldades. Isso aí, vai treinando com ela, certo? E depois eu posso te dar umas dicas também, no finalzinho eu vou falar umas dicas legais aqui. Continuando então, gente, vamos lá. Se você sabe também de alguém que fala errado, ó, aproveita e manda esse vídeo para elas, hein? Para participar aqui com a gente. Pode, ainda vai ter tempo para dúvida no finalzinho, tá bom? Vamos lá. Então, continuando. Quando o seu filho já completa 3 anos, ele precisa estar falando o F, o S, o X, o V, o Z e o J, ok? Com 3 anos já espera isso aí. E aí, ele vai começar a caminhar para as pronúncias que a gente espera dos 4 anos. Com 4 anos, quais são as letras? Quais são os fonemas e as letras? A letra L. Aí a gente precisa ver se consegue levantar a língua ou não, se é musculatura ou se é consciência fonológica, certo? O LH, lh, lha, mi, lho. Às vezes a criança fala milo. Aí a gente tem que identificar milho e fazer a pronúncia correta. Se for só uma coisa light, né, gente? Tô falando assim só por cima, porque não tem como a gente dar exercício para fazer sem saber conhecer a realidade de cada criança, certo? Então vamos lá. Só tô falando aqui para ligar o alerta e depois vocês vão decidir o que vocês vão fazer. Então, L, LH, o R que treme, rrr, e o R que arranha. Isso para 4 anos, gente. Barata. A criança precisa falar. Ela não pode ir para 4 anos e meio falando assim, balata, baata, omitindo o R ou substituindo o R pelo L. Isso é muito comum de acontecer, né? Aí entra a intervenção. O que está acontecendo? É musculatura? Vamos trabalhar exercício de musculatura. É consciência fonológica? É percepção do som? É ponto articulatório? Vamos trabalhar consciência fonológica.
certo? Essa questão assim de só ficar falando a palavra certa para a criança repetir, isso só funciona se tem um processo de consciência fonológica. E ainda assim, dentro do processo da consciência fonológica, existe 4 etapas. Aliás, desculpa, 3 etapas que a gente espera, né? De identificação do som, de perceber que está falando errado. O segundo é de hora consegue falar, hora não. E aí é nessa hora que você precisa cobrar a palavra certa, porque se ela estiver no processo 1 de identificação, não consegue perceber ainda que está falando errado, você entra falando certo com ela, você pode gerar um bloqueio ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá? Não é, gente, falar para as crianças não é tão simples quanto parece. É bem complexo, certo? Estou falando isso de cadeira para vocês, né? Tem 8 anos que eu trabalho nessa parte com crianças especiais, com a Secretaria de Educação também. Quantas crianças que vão para a escola e ficam na lista de espera grande para poder conseguir atendimento, porque os pais ficaram esperando. Ah, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, é assim mesmo, vai melhorar. E acaba um negocinho que era assim, fica desse tamanho. Que aí de um fonema vai fazendo outros fonemas, outros sons, outras letras, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E vocês, pais e mães, que vão decidir, certo? Até onde vocês querem, né? A evolução dos filhos de vocês. Beleza? Continuando então, com 4 anos ainda se espera que ele fala o som do I e do U no meio das palavras. Noite, por exemplo, balde, certo? Então isso com 4 anos a gente já espera que fala isso aí. Vamos lá, continuando então. Com 4 anos e meio, já precisa estar falando o S no meio das palavras, que a gente fala que é o arquefonema. S, pasta, por exemplo. Costas, certo? O S no meio. E o R também, porta, que é o R do meio. Porta, por exemplo. Tá bom? Então esse aí para 4 anos e meio. Tá dentro do esperado, ok? E aí finalizando com 5 anos, 4 anos e meio para 5, já tem que estar falando o encontro das consoantes com R ou consoante com L. Aí a Ani falando, ó, Eloá não consegue falar barata, certo? E ela fala o quê no lugar? Coloca aí pra gente. O que a Eloá fala no lugar do barata? Escreve aí. E aí, gente, com 4 anos e meio, 5, com 5 anos, as crianças têm que estar falando tudo corretamente, certinho mesmo, certo? Planta, blusa, prato, preto, ok? Então, os encontros das consoantes com L, os encontros das consoantes com R, com 5 anos, as crianças precisam saber falar corretamente essas palavras, ok? Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Alguém que estava aí anotando que perdeu? Elzira, as suas netinhas têm quantos anos? Fala pra gente aí, Elzira. Quantos anos tem suas netas? As gêmeas e a outra. Coloca aí para nós. Vamos compartilhando aqui, gente, nossos conhecimentos. Ok? Vamos seguindo, então? Alguma dúvida, gente? Alguém ficou perdido, quer perguntar alguma coisa? Balata. Aí, barata, balata. Ela tá com quantos anos mesmo? 3, você falou? Deixa eu ver aqui, nas nossas conversas anteriores. Fala aí, Ni, de novo, quantos anos sua filhota tem? Coloca aí pra nós. Sim, entendi. Quantos anos que a Eloá tá agora? Então, ó, ela troca o L pelo R, né? Mas tem algum momento que ela fala o som da vibração do R ou ela não consegue fazer a pronúncia do R? Fala aí pra gente que eu vou te explicar. E coloca aí quantos anos a Eloá tem para nós. E a gente vai compartilhar sobre isso aí.
Ah, ela tem 3 anos e 10 meses. Então, com 3 anos e 10 meses já está indo para 4, né? Então, o som do R vibrante ainda tá ok. Ela precisa, com 4 anos, você precisa fazer um trabalho aí com ela. Quando você tem 2 meses, né, para você chegar nisso aí. Quando ela fizer 4 anos, aí o ela já precisa estar fazendo certinho. Certo? Vai treinando com ela. Ok? Depois eu posso dar dicas, as dúvidas que vocês tiverem aí de algumas coisas, eu posso estar conversando com vocês aí pelo e-mail também e orientando, ou até pelo WhatsApp. Não sei se vocês observaram aí na página Comunicação Infantil, a gente tem, né? Tem o WhatsApp aí, essa possibilidade agora de você poder conversar comigo diretamente, ok? Então eu posso te ajudar nisso aí se precisar. 3 anos e 10 meses. Ok, Ni. Brigadão. Isso aí, 3 anos e 10 meses. Tá no tempo ainda, tá? Ela não falar o R ainda tá dentro do esperado, é normal, a gente se considera ainda normal, ok? Então vamos lá. Gente, continuando então. Só confirmando, não é um erro, tá, Ni? Ela não conseguir falar barata, tá dentro do esperado, então tá dentro da normalidade. Ela não tá com erro. Não conseguir fazer o R em momento algum, não consegue fazer o R em momento algum. Ok. Vamos treinando e trabalha essa fala com ela, tá? Que devagarinho ela vai indo. Precisa saber se é força de musculatura, né? Precisa ver quais outras trocas que ela faz pra gente ver se é força de musculatura ou se é ponto mesmo. Entendi. Entendi sim, Nê. Ok. Tranquilo. Isso aí. Entendi. Vamos seguindo então? Gente, então olha só. Vocês entenderam? Eu que quero saber se vocês entenderam. Por quê? Ó, recapitulando então. Com 2 anos, antes dos 3 anos, o que é esperado? O P, o T, o K, o B, o D e o G. Para 2 anos. O M, o N e o NH. O som dessas palavras. Então, com 2 anos, precisa entrar na aquisição trabalhando isso aí. Ele não pode ir para 3 anos, a criança não pode ir para 3 anos, completou 3 anos, ainda está fazendo troca nessas letras. Aí a gente tem que ligar o alerta, ok? Fez 3 anos, a gente já começa a observar o F, o S, o X, o V, o Z e o J, ok? Para 3 anos. Aí, não pode completar 4 anos fazendo troca nessas todas que eu falei para cima. Ok? Tá dando para entender assim? Se ficou meio confuso, vocês vão me falando aí, hein, gente? Bora lá. Então, para 4 anos, o L, o LH, o R que vibra e o R que treme. R que vibra, rua, rato, rio, rede. Esse é um R, o R tem 2 fonemas, né? Um que é vibrante e o outro que treme, certo? O que treme, ra, ré, ri, ró, no meio das palavras, ok? Sem ser o arquifonema, que eu falei lá depois, né? Que é o do meio sozinho, sem vogal, ok? Então, os glides, né, que a gente fala, que é o I e o U no meio das palavras, com 4 anos. Então, dentro ele tá nessa aquisição aí, tá? Faz parte do desenvolvimento, tá ok? 8, noiva, balde, alto, certo? Ei, Tia Naleia, bem-vinda, bem-vinda. Então, essa live nós estamos falando para todos aqueles que fazem troca na fala. Se você conhece, eu sei que você conhece alguém que tem filho que não está falando tudo direitinho, envia essa live para ela, ok? Outras pessoas falando é melhor, né? Funciona melhor. Quem sabe ela não escuta, né? A nossa querida lá, tá bom? Se você tem aí o Face dela, compartilha para ela e pede para ela escutar, que vai ser importante. Vai ajudar, acredito. Certo? Certo, Tia Naleia? Você sabe de quem que eu tô falando. Bora lá, continuando então. Relembrando, para 4 anos e meio, é o S do meio
e o R do meio. O S do meio, pasta, fusca, é o S sozinho, ok? E o R do meio, porta, carta, certo? Então, até 5 anos é esperado isso aí. E depois, completando 5 anos também, é esperado o encontro das consoantes com L e o encontro das consoantes com R. Prato, blusa, creme, fruta, ok? Concluindo, então, com 5 anos, seu filho precisa estar falando tudo perfeitamente, ok? Só que você não vai ficar esperando dar 5 anos para você ver se precisa de intervenção ou não. E aí, se você viu essa live, se você vê que seu filho faz troca, anota a troca que ele faz, observa tudo, os sons para cada idade. Ele faz troca, ele completou a outra idade e não corrigiu, então precisa de intervenção para buscar avaliar aonde que está acontecendo a dificuldade. Pode ser na articulação, pode ser no cognitivo, na mente, tá bom? No raciocínio. Então, a gente precisa ter certeza aonde está a dificuldade para poder intervir certinho nisso aí, ok? Então, vamos lá. A quem que deve procurar, então? Se você tem seu filho que faz troca e você não tem certeza se ele está dentro da faixa etária, nas trocas dele ou não, procure um profissional. Procure um profissional para poder avaliar, pelo menos fazer a avaliação do seu filho, para você ter certeza, tá? O profissional vai te dizer, precisa de intervenção ou não precisa, estar dentro do esperado. Pelo menos essa certeza você precisa saber, se você não consegue chegar à conclusão sozinho, ok? Então, diante da avaliação do profissional, mas quem é esse profissional que vai avaliar? Fonoaudiólogo. Ou homem ou mulher, não importa. Fono da sua cidade mais próximo aí, procura que tem, certo? Se é do interior também já tem, ok? E às vezes a gente corrigir, ficar naquela coisa de correção, falando certo, pode gerar um trauma, pode piorar a situação da criança. Então a gente tem que saber certinho para avaliar, para saber como intervir, ok? E aí, quando a criança está na escola, é mais fácil, né? Entre aspas, aquela situação que eu falei. Porque você tem o apoio do professor, de você começar a observar alguma coisa tá estranho, você pede para o professor avaliar. Se o professor tiver esse conhecimento que eu estou falando aqui para você, aí sim ele vai poder te ajudar e te informar nisso aí. Se realmente seu filho está fazendo troca ou se está dentro do processo de aprendizagem dele e pode esperar um pouco, certo? Lu, bem-vinda! Bem-vinda, querida. Então, e aí, gente, eu moro aqui em João Neiva, interior do Espírito Santo. É difícil o fono aqui? É. Eu te digo, tá escasso fono aqui. Só tem eu mais uma outra fono aqui no município, certo? A lista de espera tá enorme. E às vezes é isso que acontece. Os pais não entram com intervenção antes, demora e acaba gerando um processo de espera e a criança não vai aprender sozinha. Se ela tiver dificuldade, se não for questão motora, se você conseguir fazer a interferência e a criança resolveu ali, ótimo, mas às vezes não consegue não, tá? E aí uma coisa vai gerando outra, vai gerando outras dificuldades. Então por isso que é importante a avaliação do profissional, ok? Se a criança fica até os 5 anos com trocas, pode ter certeza que depois, quando chegar com 6 para 7 anos, que já entra a parte de leitura escrita, vai ter dificuldade, ok? Ni falando, ela ouvindo a live comigo, ela repete comigo as palavras que você está falando, mas quando ela não quer repetir que peço, não insisto. Isso aí. Gente, o processo da aprendizagem das crianças precisa ser um processo natural. Não pode ser uma coisa forçada. Por isso que a gente entra com brincadeiras, entra com jogos, entra com várias coisas
né? Não é chegar lá e ficar falando palavra certa para a criança chegar a falar, entendeu? A gente tem que entrar e aí tem que saber qual é o processo. A audição é ok? Primeira coisa que a gente tem que observar. A audição tá ok? As crianças que fazem troca, teste da orelhinha, passou no teste da orelhinha, né? Deu tudo certo, ok, beleza. Então ela tá ouvindo bem. Se não tem infecção, né, não tem gripe constante, então o processo de audição dela deve estar beleza. Isso a gente acredita. Aí você vai entrar com essa parte da avaliação. O profissional, depois que avaliar, vai te direcionar, né? Às vezes a gente fica assim com as limitações, de repente, né? Igual, por exemplo, pode acontecer situação que os pais não podem pagar, né? Isso acontece, né? Pode acontecer sim. Mas, pelo menos, faça uma avaliação e veja o que o profissional vai te orientar a fazer, entendeu? E aí vai seguindo o processo da pessoa que vai te orientar. Então, como eu falei, precisa saber qual o processo que tá, se faz troca, qual o processo que tá. Já tá no processo de escuta? Tá no processo de colocação, que a hora ela vai falar, a hora ela não vai falar, certo? Tá no processo de automatização, que é o processo que você fica lembrando, não é cobrando a criança falar certo, é você lembrar ela como é o quê? E aí ela vai se policiar. Porque quando você faz isso, de você lembrar a criança, ela vai na mente dela, dando comando para o cérebro qual é a palavra correta, como eu tenho que falar corretamente, entendeu? Então, às vezes, os pais não conseguem fazer essa intervenção, né? Outro dia eu estava ouvindo de uma colega fono que a filha dela faz troca, olha só, ela é mãe e a filha dela faz troca na fala. Ótimo, né? Não precisa nem pagar fono, gente. Claro, ela foi tentar intervir. Só que ela é mãe, gente. Antes de tudo, ela é mãe. E a criança não conseguiu ter uma boa resposta com ela. Ela sendo fonoaudióloga, sabendo todas as intervenções, as manobras que a gente faz com as crianças, né? Então, assim, dê prioridade, sabe? Porque isso é temporário, gente. Sabe? Quanto antes você entrar com a intervenção com o seu filho, é por um tempo, sabe? Abre mão de outras coisas, dê prioridade à fala do seu filho, porque aí depois, quando ele entrar na alfabetização, pronto, ele já vai deslanchar. Se você deixa ir passando, se você vai ali tentando você mesmo, com seu conhecimento, né? Que a gente não consegue passar tudo aqui pela live, do que você faz, como que você faz, você acaba esperando e aí vai procrastinando a realização do seu filho. E o que a gente fala aqui é o quê? Que a gente precisa alavancar e colocar o seu filho na melhor habilidade que ele pode ter no momento, né? Então eu tô dando tudo pro meu filho, eu tô fazendo tudo que eu posso fazer por ele, ele faz troca, eu já fiz tudo, não, eu tenho que cobrar mesmo, será que eu tenho mesmo que cobrar que ele fale certo? Será que eu tenho que fazer uma intervenção? Será que eu tenho que levar no profissional para ver? Né? E aí ter uma orientação desse profissional, então a gente precisa analisar tudo isso aí, certo? Vocês precisam analisar, né? Porque eu não sei qual é a realidade de cada um tem sua realidade, né? Mas dentro da sua realidade, tenta fazer as suas prioridades, ok? Por quê? Gente, a criança que tem troca na fala, se a troca dela, por exemplo, vamos supor, eu tenho na minha página aí da comunicação infantil, não sei se você já viu, o depoimento do Tiago. O Tiago, de 9 anos, ele trocava o R pelo L. Gente, quando a gente começou, quando eu fiz a avaliação com ele, descobri o que precisava trabalhar, e aí ele ia para casa, fazia as coisas em casa, na terapia ele fazia certinho, rapidinho, a gente conseguiu ver resposta. E aí, assim, a gente vê como que o trabalho funciona bem, entendeu? Porque de repente você pode estar aí tentando e vai demorar, né? E não sabe qual é a fase que seu filho está. Então é complicado às vezes, né? Claro que eu acredito que os pais erram tentando acertar, né? Tentando fazer o seu melhor. Mas às vezes a gente não consegue fazer sozinho, né? Então a gente precisa saber até onde eu posso ir sozinho, até onde eu mesmo dou conta, porque eu acredito que muitas coisas vocês conseguem dar conta, certo? Verdade isso que fiz lembrar a palavra. R, faço. Ok, gente.
Então, finalizando aqui, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou tudo claro, se foi boa essa live, você compartilha para as pessoas. Essa live precisa bombar. Essa live precisa ir para todos os professores que você conhece, para todos os papais e mamães que você conhece, principalmente se você conhece alguém que tem dificuldade na fala, alguma criança tem dificuldade na fala, certo? Compartilha mesmo, dá um joinha se você gostou da live, e eu agradeço você ter ficado aqui até esse horário, né? Já estamos no final aqui, e aí coloca seu coraçãozinho aí se você gostou, tá bom? E vamos junto, né? Sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui ainda, né? Na outra do carnaval a gente não vai fazer a live, mas sexta-feira ainda nós podemos fazer a nossa live. Não tenho dúvidas, obrigada. Não há de quê, minha querida Ni. Vou deixar meu e-mail para vocês, se você quiser, Ni, colocar mais detalhes para mim, tá? Se você quiser também, tenta fazer por aí que seja uma avaliação na Eloá, certo? Para aí você ter a certeza, dentro disso aí que eu expliquei, você mesmo avalia aí, e isso Valdirene também não tem nenhuma dúvida. Ok, e aí veja se ela precisa de intervenção ou não, tá? Cleo, show de bola, vou compartilhar, sim, foi ótimo. Que bom que vocês gostaram, gente. O Facebook precisa mesmo nos ajudar a compartilhar essas lives, então vocês são os instrumentos, hein? Conto com o dedinho de vocês aí, ó. Clica nos compartilhamentos, espalhem essa live, tá bom? Que muita gente precisa conhecer, certo? Então, deixando aqui, eu estou no Instagram, Josiane_Giacomin, você pode entrar lá também. No Facebook, na página Comunicação Infantil, né? No YouTube, se você perdeu alguma live ainda, pode acompanhar no YouTube, lá tem algumas lives, tem depoimentos também de mães, muito legal, tá bom? Você pode entrar lá. E no meu e-mail também, josifonogiacomin, aliás, desculpa, josifono@gmail.com.br. E aí pode interagir. Entra na página Comunicação Infantil também, tem meu WhatsApp aí, você pode comunicar comigo, tá bom? A hora que você quiser, faço questão de responder. Certo, gente? Quero agradecer, muito obrigado. Obrigado mesmo vocês que esteve aqui comigo até agora. Compartilhe mesmo, que foi um prazer estarmos juntos, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.